Olá a todos. Hoje, então, nós chegamos no sexto signo, Virgem. Virgem que encerra um ciclo bem importante do desenvolvimento da aprendizagem individual, que começou lá em Áries e teve seu ápice em Leão. Então, nesse primeiro hemisfério da mandala, primeira metade do zodíaco, o desenvolvimento humano vem incorporando experiências até chegar aqui em Virgem. A partir do próximo signo, que é Libra, até Peixes, os signos serão opostos complementares aos 6 primeiros que a gente está vendo. E vão tratar do relacionamento social, do indivíduo com relação ao outro e com relação ao meio social. E Virgem é um portal. Ele fecha esse estágio, né? Ele divide o eu do outro. É uma questão de síntese, de ordenamento que o signo de Virgem faz, ordenamento de todas essas experiências vividas nos 5 primeiros signos. Então, o Virgem integra de maneira harmônica essas questões todas. Porque a gente sabe que o Virgem nasce do Leão, que é o ápice do eu, né? Então, Leão é uma das idealizações de Leão, é fazer parte, é aparecer, é estar na cena. Porque Leão é um signo, como a gente viu no vídeo anterior, repleto de vigor e que tem uma tendência a querer sempre muito, né? Tanto que o seu lema é, para mim, nada menos do que o melhor. Esse lema é uma chave para a gente entender o nascimento de Virgem, porque o Virgem se desenvolve a partir desse lema e cria a questão do perfeccionismo, né? Para mim, nada menos que o perfeito. Esse é um dos lemas, né, de Virgem que a gente tanto comenta. Então, ser o portal entre o eu e o outro faz Virgem viver um conflito interno muito grande, porque herda essa noção do eu de Leão e, ao mesmo tempo, é o berço de Libra, que anseia por relacionamentos, que anseia por harmonia, né? Não quer conflitos. Então, essa luta interna entre o Leão e o Libra, que Virgem está no meio, faz nascer em Virgem essa percepção da importância dos outros. Daí as características virginianas de colocar-se a serviço, de ser útil. Isso é bem importante. Questão de ser prático, de eficiência, né? Muitas vezes o Virgem, a gente percebe que o arquétipo de Virgem demonstra amor como? Servindo, né? Sendo útil para as pessoas. Essa é uma das maneiras do arquétipo demonstrar o seu carinho, o seu amor. O Virgem tem uma sabedoria ancestral de que o mega, né? As questões grandes, a megalomania, as grandes obras que o Leão almejava, Virgem vê de uma outra maneira, com outros olhos. Ele vê que isso tudo é construído com pequenos gestos, dia após dia, naquele cotidiano, naquela rotina que o Virgem tem muita facilidade de viver. Então, Virgem, diferente de Leão, ele se satisfaz com pequenos tesouros. Porque para a Virgem não é a vaidade, não é o reconhecimento, não é o poder, a competição, a ambição, o motor que faz com que ele se mova. É outro significado, né, que a gente vai trabalhar. É importante também a gente comentar que a palavra, o significado virgem do signo, não tem relação com conotação de pureza sexual, né? Em latim, a palavra de origem latina, virgo, tem uma relação com mulher solteira, dona do seu próprio nariz, autossuficiente, ou seja, essas mulheres, essas deusas virgens da mitologia antiga, elas agiam de acordo com a sua vontade própria. Elas não se submetiam, digamos assim, à dominação patriarcal e às regras machistas daquela época. Esse é o significado de virgem. Nós conversamos lá em Touro, da questão dos elementos, né? O elemento terra do Virgem é diferente dos outros, do Capricórnio, do Touro. Aqui é a argila, a base da terra, que pode ser moldada e transformada em objetos utilitários.
E também, como é um signo mutável, tem uma relação com as areias do deserto, que vão mudando, formando dunas de acordo com o vento, vão sendo moldadas de acordo com o vento, né? A questão do ritmo, qual é a época da estação do ano que tem referência com o signo de Virgem? Virgem é o fim do verão, lá no hemisfério norte, e o fim do inverno aqui no hemisfério sul. Virgem corresponde à questão da colheita, que é simbolizado através daquela deusa, né, colhendo o trigo. É quando o fruto se separa da árvore e os grãos da palha. Virgem tem essa questão do instinto de fazer essa separação da semente, da palha e do fruto apodrecido. Nenhum outro signo tem esse instinto tão forte de discernimento, de saber o que é bom e o que é ruim, o que é útil e o que não é útil, né? Quando se trata de distinguir o saudável do insalubre, o útil do inútil, o conveniente do nocivo, talvez isso seja um dos motivos para os quais tantos profissionais da área da saúde e as áreas periféricas à área da saúde têm um forte o arquétipo de Virgem nos seus mapas, porque conseguem fazer essa distinção. E claro, também, não é por acaso, mas por sincronicidade, que Virgem rege no organismo humano o intestino delgado. O que faz o intestino delgado no nosso corpo humano? É o local onde os nutrientes, os produtos úteis ao nosso organismo são selecionados e são absorvidos, enquanto o que não é bom, o que não é útil é eliminado. Tudo a ver com o arquétipo do próprio signo. Quando a gente fala de planeta regente de um signo, a gente está falando de semelhanças entre os dois simbolismos, do signo e do planeta. Oficialmente, o planeta que é regente de Virgem é Mercúrio. Mas há, entre os astrólogos, uma certa polêmica no sentido de que Mercúrio seria incompatível com o arquétipo de Virgem. Seria importante, se você não viu o vídeo de Gêmeos, lá a gente fala bastante do Hermes, mensageiro dos deuses, e do Hermes Trismegistro, né? O que acontece é que aqui o Hermes vai ganhar uma concentração, vai ganhar um outro aspecto, é mais ligado a Virgem, é mais ligado ao Hermes Trismegistro, e o Hermes, mensageiro dos deuses, tem uma relação melhor com de Gêmeos, né? Então, no mundo astrológico existem outras duas possibilidades. Uma foi levantada pela astrologia esotérica, né, na pessoa de Dona Emide Macheville e Alice Bailey, que considera a possibilidade de Vulcano, que é um planeta que está entre o Sol e Mercúrio, fica escondidinho ali entre o Sol e Mercúrio, ser regente de Virgem. Aí ele nos remete à mitologia de Hefesto, que nós vamos falar. E também é uma outra linha de astrólogos que considera a possibilidade de Quirón ser regente de Virgem, mas atualmente é Mercúrio. Tá? Mercúrio na questão do Hermes Trismegistus, é bem importante, não o Hermes mensageiro dos deuses. E na mitologia, né, já seguindo para a parte da mitologia, a gente tem a mitologia de Hermes, de Mercúrio, tanto romano quanto grego. A questão é do Hermes Trismegistus, que foi uma pessoa que realmente existiu e virou mito. A questão do mito de Héstia, Astreia e Deméter. Mas eu considero os dois mitos mais importantes para representar o signo de Virgem, o mito de Asclépio, que é o deus da medicina, em função que eu vejo da grande missão kármica do signo de Virgem, que é a questão da cura. Então, Asclépio e Hefestos. Hefestos no sentido da ferida que existe também na alma do arquétipo de Virgem, né? Da questão da autoestima. Então, o impulso para o trabalho, né, como meio de sublimar a cura e as feridas emocionais do Virgem, né, justamente por isso que eu falei, a questão da baixa autoestima. Né? No mito, Hefesto, tudo que Hefesto fazia, ele era um ferreiro, né? Tudo que ele fazia funcionava perfeitamente. Então, fazer as coisas bem feitas era a forma como ele superava a sua sensação de pequenez. Né? E o Virgem também, ele vê, através dos seus talentos, da sua praticidade, dos seus métodos, da sua criatividade, do seu discernimento, da forma criteriosa de agir, né, nas suas engenhosidades, no seu trabalho,
Ele vê em tudo isso o reflexo de si mesmo. E com este reflexo ele espera receber o respeito e a admiração do outro e diminuir essa sensação de ser pequeno, né? Que é uma ferida. E justamente por essa questão da baixa autoestima, dessa ferida primordial, que o arquétipo de Virgem passa a buscar e desenvolver o melhor de si mesmo, ele quer dar o melhor de si. Aí a questão dos detalhes, do capricho impecável nas coisas, de ser primoroso naquilo que faz, de fazer tudo com excelência. A criação do Virgem não é só pela beleza, não é só pelo prazer, mas também pela funcionalidade, como a gente disse. É uma das formas de ele expressar o seu amor, o seu carinho, é a utilidade, é a funcionalidade. Quando a gente fala, né, não, o virginiano é crítico. Quando o virgem critica, ele está dando, na verdade, se for analisar psicologicamente, ele está dando uma prova de um grande interesse e até de um grande amor. Mas a maioria de nós não aceita a crítica, né? E a gente vê essa crítica como partindo de um chato. Mas o que é, na verdade, ser um chato, ser um cri-cri para a Virgem? O que ele está fazendo com isso? Ele não faz isso com a intenção de nos encher o saco. Ele faz isso com a intenção de exaltar a dúvida para poder eliminar ela. Essa é a intenção de ser cri-cri, bater naquele assunto, né? E essa questão de focalizar a atenção nas minúcias para conseguir um resultado próximo da perfeição, o que ele quer com isso, na verdade, inconscientemente? É a maneira do virgem buscar a divindade, é querer estar mais perto de Deus, querer ser o mais perfeito e o mais funcional possível para também chegar próximo da divindade. E essa questão dessa análise lógica, dos detalhes, é uma estratégia do virgem, né? Para manter o controle, evitar o caos, que é o está lá no outro lado, é a sombra dele, é o peixes, né? Que a gente vai falar ali em seguida. Porque lá no caos ele se sente perdido e sem o controle das questões, né? Que é o que ele tem medo, é o que ele detesta, perder o controle. Né? E aí entra essa questão, nessa busca por clareza de detalhes, por precisão, por perfeição, isso pode levar a doenças. Aí entra a questão da hipocondria, né? A pessoa pode adquirir neurose e até o tão conhecido TOC, né? É uma doença de origem a partir desse arquétipo negativo do virgem. Então, e qual é a saída para isso? É a gente buscar justamente o oposto complementar de virgem, buscar a sombra, que é o peixes. Esse eixo, né? A gente tem analisado todos os eixos dos outros signos, esse eixo virgem e peixes é uma síntese da medicina. É um eixo de cura muito importante. Assim como o eixo, então, como o virgem tem medo do inexplicável, do insondável, ele quer sempre saber onde ele está pisando. Então, o mundo das águas, o oposto, a sombra dele, é um grande mistério. Porque no universo de peixes é uma água insondável, onde não há concretude, não há praticidade ao que o virgem está acostumado. Então, ele se sente perdido. Ele precisa acreditar em algo que ele não está vendo. E lembram da história que virgem tem que ver para quê? Aqui ele tem que acreditar no que ele não está vendo. É um exercício difícil para a Virgem, mas é muito importante, porque como ele é um duro na queda, só as águas piscianas para amolecer essa rigidez, essa dureza. Ser extremamente organizado, na verdade, é uma luta contra o caos. A gente falou isso antes. O caos das águas incomensuráveis, das águas insondáveis, mas, na verdade, o que vai ser o caos vai ser se o virgem não olhar para essa água, se ele não se deixar ser submergido por essas águas insondáveis, o caos vai ser ele mesmo, porque é lá, nessa iluminação da sua sombra, que está a cura. Porque a gente costuma dizer, por exemplo, que virgem olha com microscópio, ele olha para os detalhes, né? Assim como o Sagitário olha com telescópio, porque a seta do Sagitário está apontada para fora do sistema solar, para a imensidão. Né? E é em peixes que Virgem vai deixar de olhar para o microscópio e vai começar a adquirir uma grandeza, uma amplitude, uma largueza na sua visão. É quando a sua plasticidade, a sua organização, o seu discernimento vão encontrar a calma, a intuição, o sonho, a compreensão, a sensibilidade, a aceitação das falhas. Lá em peixe se aceita as falhas.
e virgem não se permite errar. Então, se ele se permitisse deixar levar por essas águas, ele vai transmutar a busca da perfeição por o quê? Por aperfeiçoamento. E a questão dos detalhes vai ser aprimoramento. Então, ele vai continuar buscando Deus, mas não perseguindo a perfeição de Deus. Ele vai continuar buscando a divindade, mas de outra forma. Nós falamos que Virgem é o portal entre Leão, eu, Libra, o outro. Esse portal faz com que seja natural o arquétipo de Virgem, por as suas capacidades a serviço da humanidade. Muitos do arquétipo de Virgem querem assumir e cumprir tarefas nas quais tenho que cuidar e proteger um organismo, seja ele um organismo institucional, um organismo corporativo, um organismo político. Mas, no caso aqui, a gente prefere falar do organismo humano que o Virgem pode cuidar, pode tratar, como nos mostra tantos profissionais da área da saúde. Por exemplo, né? A própria palavra ciência vem de seccionar, vem de dividir em pedaços, de catalogar, que é coisa de Virgem, né? E já que a gente falou em área de saúde, né, chega aí 2020, 2021, com essa pandemia silenciosa do coronavírus que se arrasta, né? Um momento importante da humanidade para a gente olhar para essas questões do arquétipo de Virgem, que se agiganta perante a humanidade, que a gente pretende tratar num vídeo ainda antes, especificamente essa questão do arquétipo de Virgem e a pandemia, antes do Sol sair de Virgem. E para encerrar, a gente fala do nosso nativo de virginiano, que não é da área da saúde, ele é da área da educação. Paulo Freire, que é um educador e um pensador brasileiro, que quase todos nós conhecemos. O livro mais importante dele é a Pedagogia do Oprimido, né? 1968. Como bom virginiano, o Paulo Freire estava atento aos detalhes. E foi através de um detalhe fundamental que ele teve uma grande sacada e criou um método importantíssimo para ajudar na alfabetização de adultos. Ele percebeu que se o processo educacional se inserisse na realidade de quem estava aprendendo, a realidade que está em volta do aluno, ele teria mais facilidade de fazer com que as pessoas aprendessem aquelas palavras. Então, o vocabulário, na hora do ensino, deixou de ser Ivo viu a uva e passou a ser o cotidiano, a vida real, o dia a dia de quem estava aprendendo. É um pequeno detalhe virginiano, mas que foi algo revolucionário e o seu método até hoje é utilizado para a educação. O que ele fez, na verdade, o Paulo Freire? Ele usou um dos lemas de Virgem para fundamentar seu método, que é trabalho e prática. Gratidão.